esse pessoal que está aí tendo essas dificuldades pelo excesso de chuva, né, que a reunião hoje é para se tratar especialmente desse assunto, um dos assuntos, e que nós, nessa casa, juntamente com o Executivo, temos um olhar especial para cada um deles e para a cidade que foi, assim, penalizado com o excesso de chuva, né? Então vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Divino Espírito Santo, Se sobre nós, é presente o vice-prefeito Lúcio Flávio Trajano, convidar para que venha fazer parte da mesa conosco. Daremos início aos trabalhos dessa sessão em atendimento ao ofício 156/2022 do prefeito municipal Edmar Xavier Maciel, o qual solicita ao secretário que faça a leitura desse ofício. Prefeitura de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais. Ofício de número 156/2022, João Pinheiro, 2 de janeiro de 2021. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me de presente para, como fundamento no artigo 70, inciso 21 da Lei Orgânica do município de João Pinheiro, convocar essa Câmara Municipal para a realização de uma sessão extraordinária, no dia 14 de janeiro de 2022, tendo por objetivo a votação do incluso projeto de lei que versa sobre a autorização para o município conceder benefício referente a aluguel social às famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social nos termos de declaração de emergência. É o que se apresenta para o presente momento. Firmo presente, Edmar Xavier Maciel, prefeito municipal. Atendendo a essa convocação, os senhores foram informados da pauta, nós passaremos à leitura do projeto de lei 01/2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder o benefício do aluguel social às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social nos termos da declaração de emergência e outras providências. Eu abro um parênteses antes da leitura do projeto. Sei que muitos dos senhores vereadores foram procurados nesse período de chuva que assolou a nossa cidade, trouxe diversos transtornos. A rua Eva Moreira foi uma das ruas que mais foi atingida. Muitos estiveram lá visitando, participaram da reunião com a criação da Defesa Civil em João Pinheiro. Nós tivemos lá eu, o vereador Cabo Vieira, o vereador Marcelo das Lages e outros que também passaram por lá. Então, a Câmara dá a sua resposta com os meios que ela tem, com os mecanismos que ela tem, que é votando projetos, fazendo lei para que ajude a nossa população. Sabemos que muitos problemas nós vamos enfrentar. Cidade tem muitos problemas para resolver. A zona rural, inúmeros problemas para serem resolvidos. E essa casa, com a participação dos senhores, certamente não vai se furtar da sua obrigação, vai estar presente, vai votar, vai agilizar que os projetos possam ser aprovados e o Executivo possa executar da melhor forma as melhorias que a nossa cidade precisa, que a nossa gente merece, e que Deus possa, além de confortar cada família, dar também meios de ter um sustento para conseguir reestabelecer os seus bens, que muitos foram perdidos. Graças a Deus não perdemos vidas, mas bens materiais, casa que caiu, móveis que rodaram na enxurrada, e tudo isso vem já de muito tempo. Na posse, eu não sei se os senhores recordam, nós falamos aqui com o prefeito, na posse dessa mesa diretora, o problema da água pluvial é um problema que nós temos que ter uma atenção. Obras caras, mas que João Pinheiro precisa. E o prefeito já pontuou lá na reunião da Defesa Civil que vai estar atento a essa questão e que vai procurar meios para resolver. Solicito, senhor secretário, a leitura do projeto de lei 01/2022, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o benefício de aluguel social às famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, nos termos da declaração de emergência e da outras providências. O prefeito municipal de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente a prevista no artigo 70, inciso 3, da Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º.
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o benefício do aluguel social a famílias em situação de vulnerabilidade social ou risco social, decorrente do desastre natural declarado pelo município, em conformidade com as disposições dessa lei e a disponibilidade financeira do município de João Pinheiro. Parágrafo 1º. O benefício de que trata essa lei possui a finalidade exclusiva de custear, integral ou parcialmente, a locação de imóveis por tempo determinado, mediante a transferência de recursos para famílias ou pessoas de baixa renda que se encontrem em situação de vulnerabilidade social ou em condições extraordinárias de risco social, observadas as necessidades socioassistenciais e habitacionais. Parágrafo 2º. O benefício terá caráter eventual, excepcional, transitório e será coordenado e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Ação e Desenvolvimento Social. Parágrafo 3º. O benefício do aluguel social será destinado exclusivamente ao pagamento de aluguel residencial e somente poderão ser objeto de locação nos termos desta lei imóveis que possuem condições de habitabilidade e estejam situados fora das áreas consideradas como de risco, bem como devidamente registrados em nome do respectivo proprietário, e sobre a qual inexistam débitos perante o erário público municipal. Parágrafo 4º. A localização do imóvel, a negociação de valores, a contratação da locação e o pagamento mensal aos locadores serão de responsabilidade do titular do benefício. Parágrafo 5º. A administração pública municipal não será responsável por qualquer ônus financeiro ou legal perante o locador, inclusive em caso de inadimplência ou descumprimento de qualquer cláusula contratual por parte do beneficiário. Artigo 2º. Terão direito ao benefício de aluguel social as famílias ou pessoas atingidas pelo desastre natural declarado pelo município. Parágrafo único. A comprovação do direito ao benefício estabelecido nessa lei será feita mediante relatório pela Secretaria Municipal de Trabalho, Ação e Desenvolvimento Social, cumulado com boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiro Militar. Artigo 3º. As moradias da família em situação de risco serão avaliadas por técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, que emitirão laudo técnico contendo a análise e demonstração do risco de gestão, do risco de habitação, levando em consideração a situação da moradia, a possibilidade de ruína, incêndio, deslizamentos, desmoronamentos, condição do terreno, instalações, problemas estruturais, regularidade do imóvel, dentre outros. Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho realizará a análise social da família e emitirá laudo técnico demonstrando a vulnerabilidade social, composição familiar, renda per capita, objetivando elencar elementos socioeconômicos, históricos e sociais suficientes para subsidiar a avaliação. Artigo 5º. Para habitarem a concessão do benefício de que trata essa lei, os beneficiários protocolizarão requerimento perante a Secretaria Municipal de Trabalho, Ação e Desenvolvimento Social, instruído com os seguintes documentos. Primeiro, CAD único atualizado com número de identificação social, NIS, do responsável familiar. 2. Comprovante de domicílio no município em conformidade com o dispositivo no artigo 2º dessa lei. 3. Cópias das seguintes documentos para todos os integrantes do grupo familiar. A. Carteira de identidade civil, registro geral. B. Cadastro de pessoas físicas, CPF. C. Carteira de trabalho e previdência social. D. Certidão de nascimento ou casamento atualizada, sendo aceita no último caso, declaração de união estável, lavrada por intermédio da escritura pública. E. Comprovante de renda. F. Comprovante de residência atualizado. Parágrafo 1º. Os grupos familiares que contêm em seu núcleo crianças, idosos ou pessoas com deficiência terão prioridade na concessão do benefício estabelecido por essa lei. Parágrafo 2º. Para os fins dessa lei, considere-se família ou grupo familiar aquela composta por 2 ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. Artigo 6º. O valor do aluguel social limitar-se-á à importância correspondente ao valor de R$ 700 para cada grupo familiar. Parágrafo 1º. Na hipótese do aluguel mensal contratado ser inferior ao valor do aluguel social, o benefício limitar-se ao valor da locação. Parágrafo 2º. O pagamento do benefício será realizado somente após a apresentação do contrato de locação devidamente assinado pelas partes contratantes, em prestação mensal, mediante depósito bancário, em conta sobre a totalidade do beneficiário. Parágrafo 3º. A continuidade do pagamento estará condicionada à apresentação mensal do recibo
de quitação do aluguel do mês anterior, até o 10º dia útil do mês seguinte, sob pena de suspensão imediata do benefício. Artigo 7º. O aluguel social será concedido pelo prazo de até 3 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante nova apresentação de documentos que comprovam os critérios estabelecidos por essa lei. Artigo 8. Cessará o benefício, perdendo o direito à sua percepção, a família ou pessoa que 1. Deixar de atender qualquer tempo aos critérios estabelecidos nessa lei. 2. Sublocar ou deixar de ocupar o imóvel objeto da concessão do beneficiário. 3. Prestar declaração falsa ou empregar os valores recebidos para fins diversos do estabelecido por essa lei. 4. Deixar de atender a qualquer solicitação, comunicado ou notificação do órgão do Poder Executivo responsável pela coordenação do programa. Artigo 9º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei onerarão a dotação própria constante da lei orçamentária em vigor, podendo ocorrer suplementação ou abertura de crédito especial dentro da Secretaria Municipal de Trabalho, Ação ou Desenvolvimento Social. Artigo 10º. Revogada as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de João Pinheiro, 2 de janeiro de 2022. Edmar Xavier Maciel, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei. Senhores presidentes, senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência aos dignos pares o incluso projeto de lei que versa sobre autorização para o município conceder benefícios referentes a aluguel social às famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social nos termos da declaração de emergência e da outras providências. Tenho que o desastre natural causado pelas fortes chuvas que caíram no município nesses últimos dias, evento que causou exponencialmente aumento de volume de águas nos rios, alagamento de residências e desalojou famílias e ainda causou grande perca da mobília e vestuário. Seja de conhecimento de todos, já que está sendo divulgado de forma ampla pela mídia. Portanto, é esta a razão que motiva a apresentação do incluso projeto e esperamos que tramite em regime de urgência e seja aprovado com a maior brevidade possível. Atenciosamente, João Pinheiro, 2 de janeiro de 2022, Edmar Xavier Maciel, Prefeito Municipal. Pareceres favoráveis. Coloco o projeto de lei 01/2022 em discussão. Senhor presidente, pela ordem. A palavra. O que aconteceu em João Pinheiro, na verdade, foi algo fora do comum, mas a gente tem que deixar registrado aqui para a população entender que foi também uma herança de sucessões, sucessivos erros. Estava até conversando aqui com o novo vereador Chiquinho, alguns loteamentos, vice-prefeito, liberados anteriormente aí, sem o devido zelo. Nós temos, por exemplo, o bairro Estrela d'Alva, que não tem nem área verde, né, Marcelo? Nós já até conversamos a respeito disso. Quanto mais essa rede fluvial aí, bem feita. O custo da água ele não vai parar de passar. E se a gente realmente não fizer nada, no ano que vem nós vamos estar aqui reclamando novas tragédias. Só que uma coisa tem que deixar registrada, e isso sem olhar lado partidário, sem nada. Desde as primeiras ações, a gente viu o prefeito municipal se desempenhando em loco. Marcelo estava presente em muitas dessas ações também. Foi pessoalmente nas casas aí das pessoas. Sei que o vice-prefeito também se movimentou nos bastidores e muito. A secretária de Ação Social, Lidiane, acho que nunca trabalhou como trabalhou nesses últimos dias, e o secretário Geraldo também. Então, a gente tem que deixar esse registro por questão de justiça, e eu tenho aqui no meu celular várias conversas com a Lidiane, por exemplo, onde a gente mandava a mensagem, dentro de meia hora, uma equipe da Ação Social estava no local. Algumas famílias receberam cesta básica, e agora tem essa situação aí pendente. Então, o que a gente quer deixar registrado aqui para a população o poder público se moveu. Os vereadores também, todos foram acionados aí. Tenho certeza que todos foram acionados. Agora fica aquela situação. Não vamos deixar de cobrar do poder, poder judiciário, vamos deixar isso aqui registrado,
providências também contra as construtoras. Nós tivemos uma casa lá no bairro Santa Cruz, que a construtora já se posicionou falando que iria fazer os reparos, e a moradora até agora falou que nada foi feito. Tem situações de garantia, né, que a pessoa está pagando a prestação dela, a garantia está embutida na prestação e a Caixa também tem que ser chamada à responsabilidade, porque senão essa conta fica muito pesada só para o Executivo. A criação da Defesa Civil é um passo para tentar acessar recursos, mas agora a gente quer realmente providências aí do Judiciário também. Eu acho que já que é para dividir e são poderes, então a gente deixa aí registrado e o apelo aí para que a população também comece a cobrar do Judiciário. É muito fácil bater em vereador, é muito fácil bater em prefeito, mas a gente também não vê essa mesma cobrança aí, né, do Judiciário, do Ministério Público, que também tem que estar acionando aí a Caixa e as construtoras. Pela senhor presidente. Tem a palavra. Como foi bem dito aí pelo novo vereador Cabo Vieira, a gente acompanhou as dificuldades também. No mesmo dia eu tive na rua Eva Moreira, fui chamado por um amigo, que a casa da prima dele tinha sido invadida. Por infelicidade, coitada, ela estava internada e ela veio a óbito, foi internada ontem, uma professora Vanilda, né? A casa dela que já foi invadida por 2 vezes, né? É lamentável esse tipo de coisa, gente. E não contando os demais vizinhos ali que arrebentou com a rua foi toda, né? Eu estava lá praticamente assim que passou, eu fui para lá e vi o desespero, o sofrimento no rosto de cada pessoa daquela ali. E você foi muito feliz, Vieira, em dizer que eu digo que foi irresponsabilidade dos órgãos que autorizou um loteamento daquele. Caixa, prefeitura, o engenheiro que aprovou, porque é responsabilidade deles. Ali são vidas, são pessoas que lutou para ter aquela casinha. Pessoas que, olha, que pagam aquela casa até hoje, né? Mas nós temos que ter muito cuidado, porque está vindo mais por aí. Aquele bairro, se eu não me engano, é Zilica Couto, né? Tem que ver se ele tem também água pluvial, porque ele tem uma grota que passa dentro dele. Se liberar aquilo lá hoje, é futuro próximo. É problema bem próximo aí, né? Lá já tem? Já foi, né? Ah, que bom. Porque a gente sabe que ele tem uma grota dentro dele ali. Se aprovar, a prefeitura tem problema bem próximo aí, né? Aí, gente, como os problemas foi na cidade inteira, na rua, esse problema foi a prefeitura que provocou ele. A gente tem que estar aqui para apontar os erros, porque não é hora de alisar ninguém. Tirou a água do PA, certinho, tinha que tirar. Só porque jogou ela na rua. Jogou ela na rua Luiz Evangelista Vidal, e ela cai na rua Eunice Vanil da Silva, onde já se fez uma grota. E o excesso muito grande de água. Ela desce na Luiz Evangelista até na Roberto Donizete Mota. Ela vira para a esquerda. Entre o motel e a casa do Cícero, filho do São Manuel Preto, tem uma galeria. Ela não está suportando. E a casa do Cícero, só com esse temporal, foi 3 vezes invadida. Até pedir para o Osni que coloque aí, Osni, por favor, as fotos, só para eles verem que foi o que está acontecendo, não somente naquelas áreas que foi tão falada, né? Tá. Aí, pessoal, o que a prefeitura deveria ter feito? O dia que eles estavam fazendo, eu fui lá e conversei com o menino, não sei o nome dele, ele tem apelido de Mochador, que acompanha as obras. Falei, deixa eu falar, isso aí vai ser problema. Problema, com certeza. Mas eu já falei, eu estou aqui para obedecendo ordens. Não deu outra, né? O volume lá, ele é imenso de água que desce ali. E eu sabia que ele ia na casa do Cícero, porque lá ela vai fazer para descer e não vai suportar, e não deu outra, né? Infelizmente, o Cícero teve sérios problemas. E a gente pede, porque lá o que acontece? Lá é um local que a água tinha que tirar do PA, a gente sabe que tinha, mas tinha que tirar jogando numa galeria, que essa galeria desaguasse onde existe essa outra galeria, entendeu? É um problema que não é difícil de resolver, só que não pode ficar do jeito que está, porque pode ter certeza que toda vez que der uma pancada, vai ter problema nesse lugar.
né? A rua não vai suportar, as ruas, né? Porque onde ela desce, o estrago está ficando. Então, pessoal, é isso aí. E, presidente, aproveitando a fala, sair só um pouquinho do contexto, mas é problema também que a gente recebeu ligações e acredito que é um problema nosso, da administração, é a questão dos testes do Covid que estão sendo feitos na UPA. Está tendo uma aglomeração muito grande, pessoas que não têm nada a ver com a Covid, misturando com quem está de Covid, né? A gente pede também que a administração olha isso com carinho, tira dali, porque a pessoa que está indo ali com um problema que não tem nada a ver, sai com outro pior ainda, né? A gente deixa aqui esse clamor. Isso aqui foi reclamações que eu recebi de funcionários, né? A gente está passando para vocês, que vocês têm mais proximidade com o prefeito, que leva isso para ele que ele pensa, porque infelizmente a Covid chegou com gás todo de novo, né? A gente está vendo aí São Paulo, foi coisa absurda, o número de 1.300%, se eu não me engano. A gente tem que se atentar a isso aí também. É isso aí, obrigado a todos. Presidente, só mais uma parte aqui rápida. A rua José de Freitas, tem até o enfermeiro Ramon, ele é que passou esse detalhe. Tem coisas também básicas que a população tem que entender, porque senão vai se focar só no prefeito e Câmara, né, que acaba sendo atingida de tabela aí. Os moradores já procuraram a Copasa muitas vezes, só para fazer, Marcelo, uma simples prevenção nos bueiros, porque realmente vai chovendo, vai levando pedra lá para dentro e vai entupindo, vai fechando aquilo ali. E é outra causa que acaba voltando a água. Então, esse é um registro que a gente faz aqui também. Vou oficiar a Copasa, mas eu queria também que os outros vereadores ficassem atentos a isso. A José de Freitas, na altura ali da floricultura da Soraya, né? Ali tem uma baixada muito forte. O vice-prefeito, com certeza, conhece o lugar, também deve ter recebido reclamações. Basta a Copasa simplesmente fazer um desentupimento lá daqueles bueiros. Então, isso é um absurdo, a gente sabe que eles estão se desdobrando, teve essa questão da falta d'água, que até hoje o centro está sem água, mas alguém vai ter que olhar isso lá. E aí não tem órgão da prefeitura, não tem funcionário da prefeitura, Mário, que vai poder fazer esse desentupimento, né? Então, a gente tem que deixar isso registrado e começar a cobrar também da Copasa. A José de Freitas é um caso que eu estou lembrando mais específico aí, tá? Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador. Desejar um bom dia a todos, né? A gente acompanhou de perto aí esses dias difíceis da população pinheirense e do Brasil inteiro, né? Nós temos aí Patos de Minas aí, estava lendo mais cedo, com mais de 130 famílias desabrigadas, desalojadas, né? O Rio Paranaíba ali, né? Acabou que uma boa parte da população de Patos de Minas teve dificuldade. Então não é uma particularidade de João Pinheiro, mas João Pinheiro, né, com certeza tem seus problemas. E aí eu acho que o Vieira foi muito feliz quando eu acho que nos momentos difíceis é que a gente consegue identificar, né, o perfil de líder que a gente tem. E eu acho que o nosso prefeito, nesse momento difícil da população, ele deu a cara para bater, né, foi nos locais, a gente teve a oportunidade de caminhar com ele um pouco em alguns pontos críticos, né, convocou a Defesa Civil, né, então isso tudo foi registrado. E aí a gente também, quando tem a necessidade de tecer alguma crítica aqui, a gente tece, né, mas também a gente tem que elogiar quando é necessário. Então, eu acho que ele deu a cara para bater e está fazendo tudo aquilo que está dentro do alcance dele para o momento. A gente sabe que em relação a obras, é quase que impossível fazer qualquer tipo de obra, qualquer intervenção, né, nessa época. Mas no mesmo dia aí da tempestade, ele deslocou várias famílias para hotéis, né, se comprometeu a ajudar essas famílias, e hoje a gente está aqui, né, para ainda contribuir um pouco mais com essas pessoas. Mas eu queria chamar a atenção num sentido também. A gente, às vezes, fica muito aqui na cidade, a gente tem um olhar para a cidade, mas a zona rural tem sofrido muito também,
principalmente pessoas que moram aí na beira dos rios, em especial o Rio da Prata, alguns ribeirinhos aí com muita dificuldade também. Às vezes a pessoa tem um ranchinho ali, sobrevive ali de uma criação de um porco, de uma galinha, tira leite ali de umas 2 vacas, faz um queijo, e essas pessoas também estão impossibilitadas, né, de exercer sua atividade. Então, eu gostaria de chamar a atenção e aí aproveitar a presença do nosso vice-prefeito, para que a Secretaria de Ação Social tenha um olhar especial para essas pessoas também, que isso possa ser divulgado até, né, que talvez as pessoas não conhecem os direitos dela e a gente concentra muito aqui na cidade, e essas pessoas estão até impossibilitadas de ficar nas suas propriedades. Né, vieram aqui para a cidade, ficar na casa de algum amigo, na casa de algum parente, mas infelizmente o meio de sustento delas, né, infelizmente foi interrompido. Então, seria interessante que o Executivo divulgasse um pouco mais, né, para que isso chegasse nas zonas rurais e que as pessoas, né, tivessem um meio de contato para elas fazer o cadastro, tudo direitinho, para também ter esse direito concedido. Né, mas a gente, mais uma vez, parabeniza aí o Executivo, em especial as 2 secretarias que o Vieira citou, né, de Ação Social, Secretaria de Obras, que o período que a gente caminhou, essas secretarias estavam junto o tempo todo. Né, então, essa maldita herança aí, né, de outros mandatos, infelizmente isso vai custar muito caro para o município, mas eu acho que também não é o momento de ficar aqui, né, tecendo críticas do passado. Eu acho que a gente tem que solucionar o problema. E aí cabe essa gestão resolver isso. A gente com certeza vai estudar a melhor forma, o melhor período. A gente confia muito que essa administração vai corrigir esses erros, né, do passado. E aí cabe a gente, como vereador, também ter o cuidado de zelar pelo futuro do nosso município, da cidade, crescer de uma forma organizada, né, e sustentável. Então, com certeza, como o Mário disse aqui, desses loteamentos de ampliações, a gente ter um cuidado maior, um rigor maior na fiscalização, que com certeza a gente vai minimizando esses problemas. Aí a gente está vendo algumas imagens do Mário, eu até mandei um vídeo aí para o Osni também, não sei se vai ser possível passar aí, mas esse aí é aqui dentro da cidade, né, Mário? Mas aí tem uns vídeos aí de zona rural, né, se for possível passar também. No mais, obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Aproveitar a sua presença, vice-prefeito, que você leve para o prefeito, até se você quiser eu te levo lá, foi onde tirou, essa água essa quantia grande está vindo do PA, foi tirada, entendeu? O serviço, eu acredito que não é coisa impossível, eu tenho certeza, se for lá, precisa reparar, para não deixar esse coitado entrar na justiça, é no aeroporto, na rua do motel, entendeu? Porque se ele entrar na justiça, a gente sabe que vai resolver, mas uma coisa demorada, morosa, né, que o prefeito se sensibilize, porque é uma família que está aí com esse transtorno também. Mais algum dos senhores fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra. Dá um bom dia ao nosso vice-prefeito aí. Dá os parabéns aí, vice-prefeito. Vem trabalhando muito aí. Acho que um dos vice-prefeitos aí mais atuante aí que eu conheci em todas as gestões do nosso município. É você. Realmente, de vereador, já trabalhava muito. De vice-prefeito, realmente, vem fazendo a diferença nos demais vice-prefeitos que já surgiram na nossa cidade. Dizer aí que tive aí acompanhando alguns problemas também, né, aqui, já fui chamado aí nesse local aí que o Mário disse ali, liberando um motel ali, Luz Flávio, realmente ali a situação é complicada mesmo, a água que desaba ali do PA, Marcelo ali, você tem que ver que rio que desce ali, viu? Aí eles desceram a água e realmente não fez uma galeria ali para poder estar desabando na outra galeria de baixo ali, para poder estar resolvendo esse problema, pediu. Realmente lá a coisa é muito séria lá.
Tem alguns amigos ali, no bairro Estrela d'Alva ali, um bairro que foi bastante atingido. O último rapaz que mora lá mais beirando a grota, lá é amigo meu. Todo ano a água entra dentro da casa dele. Ali realmente precisa ser resolvido ali o problema. Sei que ali não foi aprovado aquele loteamento aí na administração do Edinho, mas precisa ser resolvido, né? O pessoal não pode também ficar naquela situação ali. E parabenizar o prefeito aí pela atitude, né? Atitude realmente do prefeito, né? Que teve aí à frente aí desses problemas todos na nossa cidade, sempre acompanhando de perto, com esse problema da água aí, ele colocando pipa aí para poder atender alguns bairros aí. Isso é importante, Pedro Gil, porque faltou água e ele pôs a cara para bater ali, altas horas da noite aí, o Edinho ali com caminhão pipa e realmente fazendo o papel que eu acho que um líder tem que fazer, né? O prefeito, eu acho que ele tem que estar à frente dessas coisas, que ele tá aí hoje na responsabilidade do município ali, e a gente vê aí que a destruição foi geral. Agradecer também a Secretaria de Obras, né, que chegou junto aí também. A gente sabe que agora, no momento, não tem como fazer muita coisa, período chuvoso, mas a gente espera aí que, assim que a chuva der uma maneirada aí, que resolva, né, os problemas da nossa cidade, né? Até elogiar o Carlos Gonçalves aí, que foi uma pessoa que fez alguns local aí críticos que tinha na cidade, ele resolveu ali, aqui descendo aqui para a Bica, ali era um problema sério, viu, Mário? Ali a água vinha ali numa velocidade, liberando o colégio ali não tinha rua, virava uma grota, destruía tudo. Ele veio e resolveu o problema, fez umas galerias ali para captar essa água pluvial aí e mandar direto para, né, fez ali, ficou bem feito. E eu acho que vários pontos da cidade aí precisa ser feito aí para resolver esse problema, Mário, que, né, a gente, como vereador aí, é bastante procurado aí para poder estar cobrando aí, que é a nossa função aí, cobrar do executivo, mas o nosso prefeito aí, com certeza, vai estar resolvendo isso aí assim que o período de chuva der uma maneirada. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco o regime de urgência do projeto de lei 01/2022 em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o regime de urgência por 8 votos a 0. Coloco o projeto de lei 01/2022 em discussão. Coloco o projeto de lei 01/2022 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, 8 votos a 0. Passar a palavra ao vice-prefeito Luiz Flávio. Gente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, Pedro Gil. Em nome dele, cumprimento os demais vereadores. E situação triste, né, acontecida em João Pinheiro nessa semana, mas eu tenho certeza que nós do Executivo, como vocês do Legislativo, nos preocupamos e tentamos agora sempre fazer o melhor. Eu acho que não adianta a gente tentar ficar arrumando culpado. A gente tem que trazer solução para a população. E é isso que o prefeito Edinho está fazendo. Agradecer muito por vocês hoje ter votado esse grande auxílio para as pessoas mais necessitadas que foram atingidas pela chuva, porque algumas pessoas tiveram que ser retiradas das suas casas e o Executivo Municipal arcou com um hotel para elas. Aquelas pessoas onde o secretário de obras, onde engenheiros chegaram nas casas e viram que essas casas poderiam estar com problemas ou causar algum problema para as pessoas, até mesmo um desabamento, uma parede que caísse e a situação ficasse pior. Então, esse prefeito Edinho, um homem guerreiro, ele pôs a cara para bater, porque, acima de tudo, a nossa maior preocupação é com o povo de João Pinheiro. Onde o Mário falou que esteve lá na Eva Moreira, né, Mário? Uma das mais atingidas, se eu não me engano, a senhora que faleceu, a mãe da Raíra, né? Isso mesmo. A gente até conseguiu uma transferência para ela de João Pinheiro para Uberlândia esses dias. Ela ia fazer a cirurgia, ou fez, mas acabou falecendo ontem.
Então, dizer para vocês uns seguintes dados, não sei se vocês acompanharam, dia 1/1, que foi o primeiro dia do ano, nós tínhamos 26 infectados em João Pinheiro. Ontem, dia 13/1, nós temos 229 infectados em João Pinheiro. O secretário do governador Romeu Zema fez uma entrevista ontem dizendo que os casos irão aumentar muito, mas muito mesmo reflexo de Natal, Réveillon, aglomeração, e hoje a população conduz a vida como se não existisse mais a doença. O que a gente tem que conscientizar, gente, é que a vacina ajuda, a vacina protege. Mas a única coisa que resolve mesmo é não aglomerar, máscara e álcool em gel. Sobre a Copasa, nós temos, eu acho, que a melhor mão de obra de Minas, os melhores funcionários de Minas, mas tem a empresa do maior descaso com os mineiros. Os funcionários de João Pinheiro não têm culpa, porque a Copasa fez um contrato falando que ia fazer um investimento X em João Pinheiro e até hoje não fez 10% desse investimento. A falta de água, claro que foi um fator atípico, mas uma empresa igual a Copasa tinha que estar preparada para isso. Como aquele grande produtor de leite, que se ele perder energia, ele tem o gerador lá para suprir a falta da sua energia. Então, uma empresa que cobra taxas absurdas, cobrando taxa até esse mês de escassez hídrica, no momento que mais choveu no Brasil durante os últimos 20 anos, é um verdadeiro descaso com nós, de João Pinheiro, de Minas Gerais. Então fica aqui a minha contrariedade, mas novamente dizendo que os funcionários de João Pinheiro não têm culpa alguma. Quem tem culpa é essa empresa, que hoje quer apenas tomar o dinheiro dos contribuintes e não quer fazer a sua obrigação, que nós temos contrato com ela, mas ela não tem coragem de aplicar os seus recursos para fazer as melhorias necessárias. E agradecer a todos vocês, vereadores. Tenho certeza que vocês sofreram também junto com essas famílias, porque quando a gente está nos locais, a gente sofre de ver aquilo. Situações que nunca passamos, parecido em João Pinheiro, que eu me lembre desde que eu nasci, eu nunca vi isso em João Pinheiro. E agradecer, Pedro, você, pela brilhante condução dessa casa. O que o executivo entra em contato com você, você sempre está de prontidão. E se hoje vocês não tivessem tirado esses seus tempos, que é um recesso legislativo, a gente não poderia dar sequência nisso aí para ajudar realmente as famílias que tanto precisam. Então fica aqui, em nome do executivo, um agradecimento especial a você, principalmente da forma que você vem conduzindo a nossa Câmara Municipal. Agradeço, Vossa Excelência, e digo o seguinte, quero até conclamar os senhores vereadores. O ano passado, nós encaminhamos ao Ministério Público uma documentação que solicitamos à Copasa, com relação àquela majoração de preço na taxa da cobrança de esgoto. Muitos documentos foram encaminhados. Após a gente analisar os documentos que pedimos à Arsai, a Copasa não nos deu resposta, é um gigante. E contra a Copasa é uma luta Davi e Golias dos municípios. Aqui tem diversas ações dessa casa, diversas ações de populares que não andam e que não têm um resultado em um tempo hábil ou esperado. Mas essa casa vai fazer, o jurídico, eu vou solicitar ao jurídico dessa casa que na primeira reunião elabore um ofício para que a Copasa faça um planejamento. João Pinheiro, de mais de 50 mil habitantes, não pode ficar 3 dias, 4 dias sem água as famílias pinheirenses. Nós temos que ter meios para ter um reservatório, para ter um plano emergencial de quando não puder haver o tratamento da água, porque há turbidez na água. Rebentou uma barragem ali próximo à entrada do aeroporto, eu estive lá com o prefeito Edinho, com o pessoal, o sargento Edsley da Defesa Civil. Tivemos lá, depois daquela reunião no final do dia. Depois fomos lá na nascente, no Ribeirão dos Órfãos e no Ribeirão do Arroz. O barro atravessou, a lama foi a quase 1 metro, ela não passou por cima da 040 devido a um bueiro que tem do outro lado. E ali ela desceu um barro amarelo e prejudicou a nascente, não foi possível tratar. Mas até quando nós vamos ficar nessa situação? Nós não podemos ficar refém desse sistema que não tem uma reserva de uma empresa que tem X mil clientes na cidade e que está passando dificuldades. Acamados, crianças precisando e famílias passando dificuldade. Nós vamos fazer um ofício
vamos montar uma comissão, vamos à Copasa em Belo Horizonte, vamos entregar lá uma comissão de vereadores. Eu vou convocar os senhores, a gente vai montar aqui, vamos sair, nós temos 2 carros. Quanto mais puderem ir, vamos marcar uma reunião com o executivo da Copasa. Isso é agora, o mais rápido que a gente conseguir, para a gente pedir providência. Na via administrativa, eu acho muito difícil, mas nós vamos lá e vamos aguardar a providência. E vamos encaminhar a cópia daquele ofício para as autoridades, Ministério Público, para que o Ministério Público cobre também junto com a gente, que é quem tem força e legitimidade para nos ajudar e respaldar as ações dessa casa. Isso será feito agora. Eu já vou solicitar ao jurídico, doutora Juliana, doutor Ares, que tome conta para que nós possamos fazer essas reivindicações. Votado, coloco o projeto de lei 01/2022 em votação. Se forem favoráveis, permaneça como estão. Se forem contrários, se manifestem. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei complementar 01/2022. Também do Executivo. Concede desconto para pagamento de créditos tributários vencidos do município de João Pinheiro e da outras providências. O povo do município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova. Os débitos, artigo 1º, os débitos junto à Secretaria Municipal de Fazenda de João Pinheiro, vencidos até 31 de dezembro de 2021, poderão ser pagos com a redução de multas e juros moratórios no patamar de 90%, no caso de pagamento integral do débito consolidado do contribuinte até 23/12/2022. Inciso 1º. O disposto nesse artigo aplica-se aos débitos constituídos ou não, inscritos ou não, como dívida ativa, que não tenham sido objeto de parcelamento anterior, ou que não tenha sido integralmente quitado, ou ainda que tenha sido cancelado por falta de pagamento. Inciso 2º. Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados de forma irretratável e irrevogável. Terceiro, o valor do débito será consolidado na data do pedido de benefício e será acrescido de juros correspondente a 1% ao mês e correção monetária, pela variação mensal do INPC e IBGE até a data do pagamento, cabendo ao contribuinte apontar os lançamentos que deseja incluir no requerimento. Quarto, a redução prevista nesse artigo não será cumulativa com qualquer outra redução admitida em lei. Artigo 2º. Os débitos junto à Secretaria da Fazenda do município de João Pinheiro, mencionados no artigo 1º dessa lei, com vencimentos até 31 de dezembro de 2021, poderão ser parcelados em 6 vezes, com desconto de 70% sobre a multa e juros, ou até em 10 vezes, com anistia de 50% das multas e juros. Primeiro, o dispositivo nesse artigo não se aplica aos débitos constituídos como dívida ativa, cujos quais já estejam em fase de execução fiscal, já ajuizada ou em protesto extrajudicial realizado. Segundo, os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados de forma irretratável e irrevogável. Terceiro, o débito objeto de parcelamento será consolidado no mês do pedido e será dividido pelo número de prestações, cabendo ao contribuinte apontar os lançamentos que deseja incluir no parcelamento. Quarto, cada parcela mensal não poderá ser inferior a 1. R$ 150 no caso de pessoas. 2. R$ 50 no caso de pessoas físicas. Desculpa. 1. R$ 150 no caso de pessoas jurídicas. 2. R$ 50 no caso de pessoas físicas. Quinto, o valor de cada uma das parcelas determinado na forma do parágrafo anterior será acrescido de juros correspondente a 1% ao mês e correção monetária pela variação mensal do INPC, IBGE, a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês do pagamento. Sexto, a opção pelo parcelamento de que trata essa lei exclui a concessão de qualquer outro, extinguindo os parcelamentos anteriormente concedidos, admitida a transferência de seus saldos para a moralidade desta lei. Terceiro, os benefícios de que tratam os artigos 1º e 2º dessa lei. 1. Somente alcançará débitos que se encontram com exigibilidade suspensa por força dos incisos 3 a 5 do artigo 151 da Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966. 2. Independerá da apresentação de garantia ou de arrolamento de bens, mantidas aquelas decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal. Primeiro, na hipótese do inciso 1, o valor da verba de sucumbência será de 10% do valor do débito consolidado decorrente da desistência da respectiva ação judicial. Segundo, os honorários de sucumbência a que se refere o parágrafo anterior não poderão ser parcelados.
Artigo 4º. Os depósitos existentes vinculados aos débitos objeto de confissão para aproveitamento dos benefícios instituídos por essa lei serão automaticamente convertidos em renda do município, fazendo o contribuinte a opção de quitar o débito remanescente nos termos do artigo 1º ou parcelados nos termos do artigo 2º. Artigo 5º. O sujeito passivo será excluído do parcelamento a que se refere esta lei, na hipótese de inadimplência por 2 meses consecutivos ou 3 meses alterados, ou que o primeiro ocorrer relativamente ao parcelamento ou a qualquer dos tributos municipais abrangidos por essa lei. Parágrafo único. A perda do parcelamento implica no envio da dívida ativa para o cartório de protesto ou no ajuizamento de competente execução fiscal. Artigo 6º. Ao sujeito passivo que, optando pelo parcelamento ao que se refere o artigo 2º, dele for excluído, será vedada a concessão de qualquer outra modalidade de parcelamento até 31 de dezembro de 2021. Artigo 7º. A exclusão do sujeito passivo do parcelamento a que se refere o artigo 2 dessa lei ou a perda do benefício requerido nos termos do artigo 1º independerá de notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, e automática execução da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Artigo 8º. A Secretaria Municipal da Fazenda e a Advocacia Geral do Município expedirão, no âmbito de suas respectivas competências, os atos necessários à execução dessa lei. Parágrafo único. Serão consolidados por sujeito passivo os débitos perante a Secretaria Municipal da Fazenda e a Advocacia Geral do Município, devendo a Advocacia Geral do Município ajuizar as execuções fiscais ou proceder ao protesto extrajudicial após geração do livro da dívida ativa, observando o disposto na base de cálculo do saldo devedor para prostitura da ação fiscal. Artigo 9º. Poderá haver chamamento público via meios de comunicação, convocando os devedores inscritos no cadastro municipal para comparecimento na Secretaria Municipal da Saúde, da Fazenda, com antecedência de 30 dias, publicando-se a lista de contribuintes convocados. Artigo 10º. Os percentuais de desconto nos juros e multas da dívida ativa, previstos nos artigos 1º e 2º, bem como a data limite para pagamento integral do débito consolidado do contribuinte, prevista no artigo 1º, poderão ser alterados por decreto executivo. Artigo 11º. Essa lei possui vigência de 11 de janeiro a 23 de dezembro de 2022. Artigo 12º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de João Pinheiro, 11 de janeiro de 2022. Edmar Xavier Maciel, Prefeito Municipal. Justificativa de projeto de lei complementar. Senhores presidentes, senhores vereadores, é com elevada honra que submeto a apreciação e deliberação para análise de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa augusta Casa de Leis, o projeto de lei complementar municipal que dispõe acerca da concessão de descontos para pagamento de créditos tributários vencidos no município de João Pinheiro. O referido projeto trata de conceder desconto nos juros e multas como incentivo para o pagamento de dívidas ativas inscritas até 31 de dezembro de 2021 em nome de contribuintes junto ao município. A intenção do Executivo ao conceder os descontos para o pagamento da dívida pública consolidada até 31 de dezembro de 2021 é incrementar a arrecadação do município, evitando a sonegação e possibilitando a administração pública o atendimento das necessidades da população, revertendo os valores arrecadados em serviços e melhorias à própria comunidade com maior brevidade. O benefício de desconto visa beneficiar os contribuintes que optarem por pagar seus débitos consolidados até 31 de dezembro de 2021, de forma parcelada e ainda com desconto de juros e multas, observando os prazos previstos. Assim, é certo que os descontos e o parcelamento a serem concedidos visam incentivar a arrecadação e estimular a população a quitar seus débitos, dentro dos prazos previstos. Pelo interesse público de que se reveste a presente iniciativa, confio na aprovação do incluso projeto de lei complementar, que solicito seja apreciado e votado nos termos de regimento interno da Câmara e da Lei Orgânica Municipal em regime de urgência. No ensejo, renova a Vossa Excelência e a seus ilustres pares as expressões dos mais elevados apreço e especial consideração. João Pinheiro, 11 de novembro de 2022, Edmar Xavier Maciel, Prefeito de João Pinheiro. Comissão de Legislação, Justiça, redação final, Finanças e Orçamentos, parecer favorável.
Coloco o regime de urgência do projeto de lei complementar 01/2022 em discussão. Coloco o regime de urgência do projeto de lei complementar 01/2022 em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado por 8 votos a 0. Coloco o projeto de lei 01/2022 em discussão. Coloco o projeto de lei 01/2022 em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado por 8 votos a 0. Concedo a palavra aos senhores vereadores, caso alguém tenha alguma manifestação a fazer já no final dos trabalhos dessa reunião extraordinária. Senhor presidente, só recomendar à população essa questão do aluguel social, procurar a secretária da Ação Social, né, Lidiane. Tem muita gente que já está até aguardando isso, e realmente algumas casas aí vão precisar. O próprio sargento da Defesa Civil, ele deixou claro, Marcelo estava presente, que não é só limpar a água. Ali ficam muitos resíduos ali, coisas que uma criança pode se contaminar, então são situações que tem que deixar isso claro, né? Mesmo o chão aparentemente limpo, pode ter muita coisa que acaba infectando as pessoas aí. Certamente. Nós vamos estar encaminhando o projeto agora para a sanção do senhor prefeito municipal. Acredito que na segunda-feira já vai ter a publicidade dessa lei votada pelos senhores. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. As convocações serão feitas para fevereiro, para a reunião ordinária normal dessa casa. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Que Deus abençoe.